São Ais, ó. Vou deixar uma pergunta sem querer ser polêmico, hein? Senhor Alex, existe pré-ativação? Depois eu vejo a resposta. Ih, eu tô sabendo esse negócio aí de internet. Que é isso? Eu vi o Biel falando, claro que existe, não foi? Aí o outro falou, não existe. Mas claro que existe, pô. Como é que... Vamos lá. O que é pré-ativar? Vai, fala aí. É você ativar a musculatura antes de um exercício específico, pô. Vamos dar um exemplo lá. Como é que é? Eu vou fazer assim. O agachamento é um exercício para glúteo? Obviamente que não é, pô. É um exercício para tudo. Ah, mas eu quero dar uma ênfase mais no glúteo. Pré-ativa, pô. Eu vou dar uma pré-ativação de posterior de coxa. É porque o questionamento é a interpretação. Eu vi isso na internet, eu falei, não tem pré-ativação, o outro tem pré-ativação. Eu falei, cara, a galera tá querendo reinventar a roda, gente. O que acontece com as pessoas? Eu queria entender o que... Vocês estão mais inseridos nesse mundo de internet lá, tal. Não, eu faço minhas publicações e deixo lá. Quem quiser curtir, deixa curte, quem não quiser... E deixa o coro comer também. Cara. É a minha realidade. A minha realidade não é a sua realidade. Entendeu? E o cara que vai querer discutir comigo sobre performance, o cara tem que ser, no mínimo, ele tem que ter, no mínimo, 20 anos de experiência treinando atleta. Senão ele vai passar vergonha, pô. Só que essas discussões, elas não estão prontas para todas as pessoas. As pessoas, elas querem dar palpite de algo que elas não conhecem. Aí eu vi o Bel falando, aí eu fiquei pensando assim, eu olhei e falei, ué, por que o Bel tá falando isso? Porque deve ter alguém falando por aí. Foi o Krause. O Krause, ele falou, ele defendeu um ponto de vista dele que eu respeito, mas é uma interpretação do português. Pré é anterior, né? Então cara, que loucura. Ele entrou no modo gramatical. Ele entende que pré-ativação não existe por causa da lei do tudo ou nada. Não tem como você ativar parcialmente eu acho que eu ouvi ele falando dentro do carro, não foi? Isso. Nossa. Só que, cara, pré-ativação é uma ativação prévia. Ativação anterior. Então não é ter pós-ativação. Exato. Se tem pós-ativação. Então não é ter o método que existe há mais de 40 anos chamado de potencial pós-ativação. Potencialização pós-ativação. É só a gente pensar. É exatamente o que eu falei no final. Potencial pós-ativação. Você aumenta teu potencial após a ativação. É o PAP. E isso existe desde a década de 60. Aí agora não existe pré-ativação, que é um pós-ativação. Que é a potência depois de ativar. É aquela parada. Se você faz uma pré-ativação... Isso dá um corte maneiro. Você está fazendo uma pré-ativação, você está ativando um músculo previamente em um exercício isolado para depois ir para o exercício principal. Para tu ver como eu sou ligado nisso, né? Cara, é só pensar, velho. Pré-ativação. Ah, não existe pré-ativação. E o potencial pós-ativação? Potencial pós-ativação é uma potência depois da ativação. Então teve uma pré-ativação. É só... Corta, isso vai ser corte, tá? Porque, meu irmão, as pessoas, meu Deus do céu, as pessoas, é a interpretação de texto, cara. Não tem mais do que isso. Aí daqui a pouco vai começar a internet. Faz ativação, pré-ativação. Eu falo, cara, as pessoas estão perdendo o português. Estão perdendo a parte gramatical, a interpretação de texto. E não é fisiologia, não. É interpretação de texto mesmo. Isso é a interpretação do português. Uhum. Aí, eu quero esse corte. É anterior. Né? Enfim. Eu já falei isso, já cansei de falar hoje. Loucura! Então, semana que vem... Não, Krause. Não, quem fez? São Ais. São Ais. Cara, São Ais, pô, é isso. Eu acho que tu entendeu, cara. Valeu. Depois tu fala aí se tu entendeu ou não, mas é mais ou menos isso aí. Deload Podcast, o seu podcast na educação física. Se você curtiu esse corte, faça a inscrição no canal e ative o sininho para mais novidades.